Fala galera, hoje a gente vai ver o Fala Sério, fazer um react de Fala Sério, coisas aterrorizantes encontradas em cavernas, e eu quero muito ver isso, pra ver o que tá rolando. Eu acho que pode ser um vídeo bom. Deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos pro vídeo. Por mais incrível que o mundo possa ser, ele também tá cheio de lugares assustadores que eu evitaria a todo custo. Tipo cavernas, com mais de 45 mil cavernas só nos Estados Unidos e milhares mais ao redor do mundo. Você nunca sabe que horrores podem estar escondidos nelas. Bom, a menos que você decida entrar, claro. De um urso aparentemente hibernando, seja lá o que for isso aqui, é hora de descer na escuridão e ver algumas das coisas mais aterrorizantes já encontradas em cavernas. Uma passagem apertada. Quando o fotógrafo americano e entusiasta da vida selvagem Corey Arnold foi convidado para uma pequena aventura no Parque Nacional Bryce Canyon, no estado de Utah, com o biólogo de vida selvagem Wes Larson, ele aceitou imediatamente. A missão era simples. Wes estava estudando ursos e precisava trocar as baterias em um colar de rastreamento que um deles estava usando. O urso estava hibernando em uma caverna, então não representaria uma ameaça. Tudo que Corey precisava fazer era tirar uma foto. Só que as coisas não iam ser tão simples assim. Em um dia frio de fevereiro de 2019, Corey, Wes, o irmão de Wes, Jeff, e o assistente deles, Jordan, partiram pela neve e entraram na selva, seguindo as coordenadas do GPS do colar do urso, até que eles chegaram a uma caverna de arenito assustadora. Espiando na escuridão, Corey viu que ela se estreitava gradualmente em um túnel pequeno, que mal tinha largura suficiente para uma pessoa rastejar. O cheiro de animal selvagem era inconfundível. Wes e Jeff não hesitaram e entraram um após o outro. Wes liderava o caminho, armado com uma longa vara com um dardo tranquilizante na ponta para ser mais cuidadoso. Corey observou enquanto eles avançavam pelo túnel e depois desapareceram enquanto ele fazia uma curva para a esquerda. Silêncio total. Mas antes de passar um minuto, os dois de repente voltaram voando para fora da abertura de novo. Eles tinham conseguido aplicar o dardo no urso de quase 160 quilos, mas aparentemente ele agora estava acordado. O grupo tenso esperou na caverna para que a droga fizesse efeito e com muito nervosismo voltou a entrar no túnel. Dessa vez, Corey o seguiu com a câmera. Claustrofobia é um eufemismo aqui. Rastejar por aquele túnel apertado e escuro já seria ruim o suficiente sem saber o que estava ao final dele. Então, quando eles viraram a curva, Corey viu um par de olhos não humanos olhando diretamente para eles ao final do túnel. Eles não tinham esperado o suficiente. O urso ainda estava acordado. Depois de tirar uma foto rápida e desesperada, Corey começou a recuar, mas o enorme urso estava rastejando em direção a eles muito rápido. Eles saíram correndo do túnel e começaram a bloquear a saída com as suas mochilas. Se o urso escapasse meio sedado, ele poderia cair no cânion abaixo, mas as mochilas não foram suficientes. O urso derrubou a barreira improvisada com facilidade e rompeu para dentro da caverna. Mesmo sedado, aquilo era uma visão aterrorizante. Felizmente, ele parecia mais interessado em escapar do que em atacar. E enquanto ele se dirigia para a saída, Wes conseguiu aplicar outro dardo. Mesmo assim, eles não poderiam deixar que ele fugisse e caísse no cânion. Então, enquanto o urso Grog saía da caverna, Wes, Jeff e Jordan saltaram sobre ele. Justo quando eles fizeram isso, o tranquilizante finalmente fez efeito e o gigantesco animal desabou, deslizando pela encosta e arrastando os três homens com ele. Felizmente, esse trenó peludo foi parado pelos galhos de um pinheiro antes de descer demais. Wes e seu irmão trocaram aliviados as baterias do colar de rastreamento, mas a provação estava longe de acabar. O grupo então teve que puxar o enorme animal morro acima de volta para a toca, antes que ele acordasse e os atacasse. Foi uma tarefa incrivelmente intensa, mas no final eles conseguiram. Só me lembra de recusar terminantemente se algum dia eu receber um convite de um biólogo de vida selvagem para alguma aventura por aí. O submundo. Se você já esteve na Bolívia, pode já ter ouvido falar nas minas de Potosí, na montanha Cerro Rico, o maior depósito de prata do mundo. Essa vasta rede subterrânea é explorada desde o século XVI, mas as cavernas e os sistemas de túneis guardam segredos muito mais sinistros do que prata. Na verdade, se você descer até certo ponto, vai se deparar com isso. Nossa, que é isso? Bom, a estátua perturbadora representa Eltil, um espírito semelhante ao diabo, que os locais acreditam ser o senhor do submundo. Apesar da área ser fortemente católica, acredita-se que Eltil governa as minas, oferecendo proteção aos mineiros e destruição se ele não estiver satisfeito. Assim, para manter Eltil feliz, os mineiros rotineiramente lhe trazem ofertas de cigarros, folhas de coca e álcool, que colocam em suas efígies.
As minas são coisa cheias de boa, né? imagens de Eltio, já que as passagens subterrâneas são vistas como seu reino. Só coisa Por boa. isso, o simbolismo cristão é proibido dentro da montanha, e imagens de Eltio são banidas do lado de fora. Essa justa posição entre o catolicismo e algo semelhante ao culto do diabo faz sentido quando se entende como as minas são incrivelmente perigosas. Todos os meses, desastres como desmoronamentos tiram em média 14 vidas, e os mineiros acreditam que esses desastres são causados pela ira de Eltio. Por isso, eles o apaziguam com ofertas. Por mais assustadoras que sejam essas efígies, são as minas em si que são o verdadeiro horror, e as terríveis condições que os mineiros enfrentam para trabalhar nelas. Definitivamente eu tô fora. Mas sabe do que você não deve ter medo? Dos botões de curtir e se inscrever. Eu tô sempre postando vídeos novos e interessantes como esse. Então clica neles e você nunca mais vai ficar entediado. Então, onde é que a gente tava mesmo? Cavernas do Fogo do Inferno. Isso tá piorando, né? Tava ali o Satanás, agora vai pro Caverna do Fogo do Inferno. Tipo, só vai piorando na situação. E sempre com caverna. Agora parece que piorou. No topo de uma colina, na bela paisagem de Buckinghamshire, no Reino Unido, fica uma imponente estrutura de pedra, o Mausoléu Dashwood. Construído em 1765, ele abriga os restos da proeminente família Dashwood, o que já é macabro o suficiente até você perceber que as cavernas artificiais ao lado são muito, mas muito assustadoras. Conhecidas como as Cavernas do Fogo do Inferno, elas foram escavadas cerca de 13 anos antes da conclusão do mausoléu, por Lord Francis Dashwood, que realizava reuniões clandestinas dentro das cavernas com membros de uma sociedade secreta chamada Clube do Fogo do Inferno. Embora ostensivamente político por natureza, isso era supostamente uma fachada para eventos muito mais sinistros, como bruxaria, libertinagem e até adoração satânica. Olhando para os corredores escuros e tortuosos e as câmaras claustrofóbicas com estranhas marcas nas paredes, não fica difícil de imaginar. Nos últimos tempos, muitas pessoas afirmam ter visto o fantasma da Dama de Branco aqui, mas notoriamente nessa foto assustadora tirada dentro das cavernas. A história diz que uma garçonete chamada Suki trabalhava em uma taverna local, onde... Não, isso é caô. Tu viu uma fumaça ali, não, agora é o espírito, tá ligado? Mas é engraçado. Se apaixonou por um cavalheiro rico. Um dia, ela recebeu um bilhete dele pedindo para encontrá-lo em um túnel secreto que vai da taverna até as cavernas. Então ela vestiu um vestido de noiva branco e correu pro túnel. Só que o bilhete era uma farsa. Tinha sido escrito por alguns garotos locais que estavam pregando uma peça nela. Ao perceber isso, ela começou a correr. Mas os garotos jogaram pedras nela, fazendo-a tropeçar e cair. Mano, que garotos são esses, velho? Jogando a pedra na menina? Que... Por quê, né? Que história é essa? Então, tem três caras ali e a menina começou a correr e os caras começaram a tacar pedra nela, tá ligado? Parece da Atena fazendo reportagem. E ela não se levantou mais. Desde então, dizem que o seu fantasma, com o coração partido, assombra as cavernas. Se você acredita ou não, depende de você. Mas se algum dia quiser enfrentar as cavernas do Fogo do Inferno, elas são agora uma atração turística famosa. Mas com uma história tão sórdida, acho que eu vou recusar esse passeio. Não, isso aí eu falo, mas, velho, tenho coragem não. Eu jogando Alan Wake eu já fico morrendo de medo, velho. Isso aí. Mas assim, né, algum dia eu vou ter que vencer meus medos, né? Vai que eu entro aí numa casa mal assombrada, né? Vai que... Acho que não. Por enquanto não. Talvez. Sozinho no escuro. Em 2022, o usuário do Reddit SG Nielsen estava explorando a natureza selvagem da Estônia quando encontrou uma caverna. Em uma atitude que eu jamais ia considerar em 1 milhão de anos, ele entrou e depois de atravessá-la, encontrou uma visão perturbadora no fundo. Uma estranha coleção de objetos domésticos e bandeiras ao redor do que parecia ser algum tipo de altar. Depois de uma saída apressada, ele postou a foto na internet, onde os comentaristas teorizaram desde magia negra até o esconderijo de uma pessoa suspeita. De qualquer forma, não parecia coisa boa, mas pode não ser algo tão assustador. Uma das pessoas que comentou reconheceu as bandeiras como bandeiras de oração budistas. No sudeste da Ásia, é comum encontrar esses assentamentos budistas em montanhas e cavernas. E o altar, a cadeira e as bandeiras indicam que um monge poderia estar usando o espaço para meditação isolada. Só tem um problema. Essa caverna não fica no sudeste da Ásia. Ela fica na Europa, onde o budismo é muito menos praticado. E embora essas bandeiras supostamente canalizem boas energias, SG Nielsen disse que a energia lá dentro parecia tudo menos boa. O que, sim, eu acredito. Eu não sei bem o que pensar disso aqui. É só um local inocente de meditação budista ou algo mais sinistro? Não, eu já vi assim, lugares assim que tem um lugar muito pesado,
uma energia muito pesada, não é que a energia é ruim, entendeu? É que a energia é muito forte. Então, assim, às vezes pode não ser uma energia ruim. Só que, tipo, você se sente ruim, assim, na minha opinião, né? Deixa seu comentário aí, o que você acha. Mas na minha opinião, é a questão da energia ser muito forte, tá? E conta o que você acha aí nos comentários. Caverna Lovelock. Eu acho que Nas vastas planícies de Nevada, que ao norte de Humboldt, há um afloramento de... Acho que eu esqueci que o título do vídeo é Caverna. Caverna, né? Porque eu tô contando as cavernas aqui já umas 3 vezes já. Tudo são cavernas, óbvio que são todos com cavernas. calcário com uma pequena e escura fenda. Essa é a entrada para a Caverna Lovelock, uma caverna misteriosa mergulhada em uma história macabra. Em 1911, um grupo de mineradores estava cavando na caverna quando descobriu os restos mumificados de um enorme humano, muito maior do que qualquer homem comum. De acordo com os Paiute, um povo indígena americano que habita a região há milhares de anos, havia uma vez gigantes que percorriam essas terras, chamados de Siteká. Esses homens formidáveis eram ruivos, assustadoramente altos gigantes. E tinham um gosto por carne humana. Credo. A lenda diz que eles estavam em guerra com os Paiute por muitos anos, até que finalmente os últimos Siteká foram encurralados na caverna Lovelock. Lá, os Paiute acabaram com eles ao acender uma fogueira fora da caverna, sufocando-os e transformando o local em seu túmulo. É uma história selvagem, claro, mas quanto disso realmente é verdade? Bom, no início do século XX, múmias antigas foram encontradas na caverna Lovelock, junto com cerca de 10 mil artefatos datando de até 1450 a.C. Então não há dúvidas de que é um local histórico muito importante. Mas apesar dos relatos de que os restos de gigantes foram encontrados, não existem evidências reais para apoiar essas alegações. De fato, a historiadora Adrienne Mayor argumenta que muitos fósseis de mamutes e ursos das cavernas encontrados na área podem ter sido confundidos com fósseis de gigantes por observadores não treinados. Isso pode ter originado a lenda ou pelo menos apoiado a sua propagação quando a caverna foi escavada no século XX. Claro, a gente nunca vai poder ter certeza. Talvez e somente talvez alguém possa ter escondido as provas. Mas assim, eu acredito que a gente teve gigantes, sabe? Porque não sei se vocês já leram Homo Sapiens. Ele lá explica que a gente teve várias raças de seres humanos, né? E o Sapiens é uma delas, né? Então a gente meio que continuou, mas existiu várias. Entre elas existem pessoas mais altas, né? Como gigantes, tipo neandertais, né? Acredito que podia existir, né? Eu acho que assim, não vou entrar mais no assunto não, porque senão vai parecer que eu sou, como é que fala? Enfim, é isso. Mas pra mim existem gigantes. A velha de Catskills. Se tem uma coisa que eu aprendi com filmes de terror é não fazer trilhas em áreas isoladas. Nada de bom acontece nessa situação. Tudo pode acontecer. O usuário do Reddit Wicked Hiker Troway e o seu amigo estavam fazendo uma trilha nas montanhas Catskill, em Nova York, quando se depararam com uma caverna fora da trilha principal. Não, eu falo o erro. O erro é você achar... Não, vamos ali. Tu e mais um, entendeu? Tu e mais um. Nós vamos fazer uma coisa ali muito massa. Sacou? Sacou? Isso é o erro, esse é o erro. Você vai falar assim, não, bora junto, a gente vai fazer uma coisa legal. Não, quando eu tinha uns 15 anos, depois isso é para outro vídeo. Mas é engraçado demais. A curiosidade os dominou, então eles entraram para dar uma olhada e imediatamente viram algo perturbador. Uma estranha figura de madeira estava aninhada em um nicho, representando uma figura humanoide com pregos nos olhos e uma corda em volta do pescoço. O Wicked de repente se sentiu incrivelmente desconfortável e quis sair sem tocar na figura, mas o seu amigo não estava nem aí e a colocou na mochila como lembrança. Já avisei que vai dar merda isso. Eles foram para casa. No mínimo é um ateu, fi. No mínimo é ateu. Nada contra os ateus, né? Óbvio. Mas, tipo, mano, sempre esse... Tipo, sempre o que chuta cachaça, né? É o brother que tá chutando. Ah, bora ver uma macumba ali, chuta cachaça. Mano, acho que não deve ser feito isso, entendeu? Porque esse negócio aí... Cara, não é que eu não acredito, mas assim... Né? Porque apostar uma coisa que se você pode não fazer, né? Deixa lá, pô. É verdade.
E o Wigged não pensou muito nisso, até 2 dias depois, quando recebeu uma ligação. Era o seu amigo. Claramente em pânico, ele contou que a estátua continuava aparecendo em diferentes posições pela casa, e estranhos ruídos de batidas o estavam acordando à noite. Além disso, a casa toda começou a cheirar a água de lago. E o pior de tudo, ele tinha sido acordado na noite anterior pelo seu cachorro latindo. Quando foi pro corredor, havia pegadas de lama por toda parte. A estátua tinha se movido de novo para a sala de estar. Cautelosamente, ele se aproximou com o coração batendo forte, mas ao chegar mais perto, o quarto foi subitamente preenchido por uma respiração alta e ofegante. Não preciso nem dizer que ele saiu correndo dali. Wigged deixou o amigo ficar na sua casa naquela noite e postou no Reddit em busca de conselhos. Vai ficar ele e o amigo dele agora amaldiçoado. Tá vendo aí? Até que o autoproclamado especialista paranormal, Greg Newkirk, comentou e se ofereceu para pegar a estátua com os amigos. Eles prontamente aceitaram e enviaram para ele. E essa foi a... Sempre vai ter um youtuber de mão cheia querendo visualização por uma estátua, né? Mas aí que tá, né, velho? Tipo, vai ficar amaldiçoado, 1 milhão de views, 1 milhão de inscritos... Pra sempre amaldiçoado. Última vez que alguém ouviu falar deles. 6 meses depois, uma atualização foi finalmente postada no Reddit. Só que dessa vez foi de Greg. E ele tinha muito a dizer. Aparentemente, as assombrações continuaram no apartamento. Vai falar assim, mano, é o seguinte, deu ruim mesmo. Entendeu? Acho que você se ferrou. Isso aí, tipo assim, uma redação de 3 mil páginas, tá ligado? Um livro pra dissertar isso. Em que ele morava com sua esposa e colega de investigação paranormal. Uma imagem de Cristo foi arrancada da parede, pegadas molhadas apareceram no sofá, o cheiro do lago estava sempre presente e a figura se movia misteriosamente pelo apartamento sozinha. As coisas pioraram tanto que o casal trancou a estátua em um armário. E depois disso os eventos estranhos diminuíram, mas nunca desapareceram completamente. Agora a estátua, que foi apelidada de a Velha de Catskills, é uma atração famosa no Museu Itinerante do Paranormal de a galera vai visitar, ó. Então se você quiser vê-la é possível. Não. Eu prefiro continuar falando sobre isso só na internet a uma distância bem segura dela. É doido, é?